A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é o tema da entrevista da semana com o pesquisador em direção digital e professor da Universidade de Fortaleza, João Neto. O nosso convidado foi um dos palestrantes do primeiro seminário cearense de proteção de dados no setor público, que aconteceu dia 3 de outubro aqui no TCE Ceará. Professor, por que a Lei de Proteção de Dados foi criada e qual o impacto dela para o setor público? A Lei de Proteção de Dados ela foi criada seguindo um modelo, podemos dizer, global, mas que teve o seu centro na União Europeia, que se preocupou com a necessidade de proteger os dados pessoais como um reflexo da privacidade das pessoas. E a legislação ela estabelece uma série de mecanismos que busca justamente fortalecer a proteção da privacidade por meio do controle da coleta, do uso e da disseminação de dados ou informações que sejam consideradas pessoais. Do ponto de vista da administração pública, a lei ela tem um impacto bastante importante porque todos nós sabemos que o Estado é um grande coletor e utilizador de dados pessoais. E ela exige agora que a utilização dessas informações sigam alguns mecanismos de controle que garantam que elas sejam utilizadas de forma segura e adequada. E como gestores públicos e os órgãos, eles devem se preparar para quando a lei começar a ser aplicada, que está prevista para agosto de 2020. Uma das coisas mais importantes é entender quais são as informações pessoais que são tratadas, como elas são tratadas, quais as tecnologias utilizadas. Então, o que se sugere é que o quanto mais cedo se inicia esse processo, especialmente o que chamamos de assessment ou verificação do nível de adequação à lei, o ente público estará melhor preparado para quando a lei entrar em vigor. No caso de dados que podem ser vazados, como é que a lei é aplicada? Assim, existe alguma sanção? Existe. A sua pergunta é bastante interessante porque a lei, ao regular a utilização de dados pessoais, ela estabelece uma série de controles para quando eu posso usar essa informação. Eu vou usar com o consentimento, eu vou usar porque eu estou executando uma política pública, porque eu estou cumprindo um contrato. Isso é um fator importante. Mas o segundo, que muitas vezes é ignorado, é que ela determina que esse tratamento, ao utilizar dessas informações, seja feito de forma segura. E quando falamos de forma segura, estamos falando necessariamente da criação de políticas e práticas que previnam incidentes de segurança da informação. Garantir o que chamamos de confidencialidade, integridade e disponibilidade desse dado. Então, uma das primeiras coisas que se deve fazer é estruturar no ente público ferramentas de segurança da informação. Uma política de resposta a incidente, quando, por exemplo, o que devemos fazer quando tivemos a informação de que um dado que nós cuidamos vazou, por exemplo. E isso é um dos primeiros passos que deve ser observado no processo de estabelecimento da política de segurança da informação. E com relação à sociedade, os cidadãos, como eles devem cobrar a proteção dos seus dados pessoais, ou dados sensíveis, né? Isso se faz de forma muito parecida com o que aconteceu com o direito do consumidor, com a criação de associações para que se possa fiscalizar a correta utilização, com a cobrança dos órgãos públicos para que eles possam fazer as fiscalizações e até mesmo que o próprio órgão público trate esse dado de forma adequada. Então, uma das coisas importantes que envolve tanto a participação da sociedade como dos órgãos é conhecer primeiro o que a lei determina. Conhecer o que são os dados pessoais, como eles devem ser tratados e, a partir daí, se estruturar para fazer a cobrança da correta aplicação da lei. Muito obrigada pela entrevista, professor. De nada. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outras ações realizadas no TCE Ceará durante a semana. TCE educa e capacita mais de 2.000 pessoas na região do Cariri.